fazer mais um vídeo com vocês, falar aqui agora sobre um tema interessante. Você tem de um lado a respeito do que tem se ocorrido muito nos últimos dias, manifestações e greves, direito de greve, né? Direito de manifestação. Por outro lado, você tem a omissão da parte da lei em determinados tipos de manifestações. Estamos amparados pelo Código Penal, artigo 197, sobre a possibilidade desses atentados, esses vândalos, né? Como se vem ocorrendo nos últimos dias. Na verdade, isso já é de muito tempo, né? Apedrejamento de ônibus, fechamento de estabelecimento forçado, um impedimento contra a liberdade de trabalho, né, das pessoas. E o artigo 197 traz no seu rol as definições e as tipificações. Tipificação é tudo aquilo que é crime, né, o tipo penal, com relação à forma que se deve se manifestar, né? E até onde tem-se o limite de manifestação. Vamos falar um pouco aqui dos crimes contra a organização do trabalho, no artigo 197, que fala sobre o atentado contra a liberdade de trabalho. O artigo 197 diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Aí tem o seu inciso primeiro: a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalho ou a não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Veja que o texto da lei é claro, a expressão é clara. A pena é de 1 mês a 1 ano e multa, né? Além de pena correspondente à violência cometida. O artigo 97 do CP, inciso 2º, diz: abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. O objeto jurídico desse texto, desse artigo aqui narrado, ele é a liberdade do trabalho. Então, nós temos como objeto a preservação da liberdade de trabalho. O Estado ele está protegendo a liberdade do cidadão poder trabalhar e não ser impedidos por demais grupos organizados ou até mesmo manifestações públicas de qualquer espécie, né? Por exemplo, trabalhadores em greve que apedrejam os ônibus que tem que sair para o seu local de trabalho, né? Por exemplo, é um dos exemplos claríssimos. Você apedrejando o ônibus, você está impedindo trabalhadores de exercerem o seu trabalho, está tipificado nesse código, nessa lei e nessa contravenção, e vai ser penalizado por isso. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e a boicotagem violenta. O artigo 198 fala disso. O artigo 98 do CP diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou a não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. A pena de detenção é de 1 mês a 1 ano e multa, além de pena de responsabilidade correspondente à violência cometida, né? O objeto jurídico é o mesmo, é a liberdade do trabalho. Atentado contra a liberdade de associação. Artigo 199. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. A pena também é de 1 mês a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência. O objeto jurídico é a liberdade de associação, profissão ou sindical, no caso, né? A paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem também está no rol do artigo 200 do CP,
que diz participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra coisa. A pena de 1 mês a 1 ano também, além de pena correspondente à violência. Vejam bem, o parágrafo único diz que para que se considere coletivo o abandono do trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregos, né? De 3 empregados. Tá? O objeto jurídico, a defesa do Estado é a mesma, a liberdade do trabalho. Paralisação de trabalho de interesse coletivo, artigo 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo do trabalho provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Detenção é de 6 meses a 2 anos. É o que mais se vê nas manifestações de hoje. Porém, a justiça, quando prende alguém, vem um monte de pessoas que não entendem da lei, acham que é um abuso policial deter uma pessoa que comete essa atrocidade, né, de manifestação, quebrando os bens públicos e impedindo o trabalho do coletivo e, no caso, consequentemente, o interesse coletivo. E quando a polícia vai lá, ostensivamente, repreende esse infrator, eles acham que eles estão cometendo excesso, mas na verdade não. O papel é exatamente esse e o tipo penal é gravíssimo, de 6 meses a 2 anos de prisão, quem comete essas atitudes, né? Por exemplo, o MST, recentemente tem vários vídeos deles, que eles estão sabotando agriculturas, estabelecimento industrial agrícola. Isso é um crime. Bom, vamos no artigo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Por que essa turma não é presa? O que está acontecendo com a nossa justiça, né? Vamos lá, artigo 202 do CP diz: invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas neles existentes, ou delas dispor, né, a pena de 1 a 3 anos e multa. O objeto jurídico é a organização do trabalho. Recentemente, vocês podem acessar qualquer vídeo de internet, vocês vão ver o movimento do MST com homens conhecidos nacionalmente à frente desses movimentos, cometendo essas barbáries, entrando em fazendas comerciais agrícolas, destruindo o gado, usando da carne do gado para consumo próprio, os bezerros, no caso, né, alguns mortos, jogados ao chão e ali, só pelo fato de sabotagem, né, que cumpre o requisito do artigo, destruindo os maquinários agrícolas, e por aí vai. E nada foi feito da parte da justiça, né? Bom, o objeto jurídico é a mesma coisa, é a organização do trabalho, a defesa do Estado. Cadê a defesa do Estado na organização do trabalho, né? Frustração de direito assegurado por lei trabalhista, tá? Por exemplo, o artigo 203 diz: frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho. Aqui já vai mais para o âmbito do direito do trabalho, né? É o caso do empregador omitir um fundo de garantia, um depósito do INSS, mesmo fazendo o recolhimento dos 9% ou 8% em alguns estados da taxa, né, do INSS, e o depósito obrigatório no fundo de garantia, e não repassando para o funcionário e repassando uma nota falsa, como se estivesse pagando esses recolhimentos. Então, aqui também assegura, nesse artigo, a detenção de 1 a 2 anos, é um tipo penal, e na mesma pena incorre quem obriga ou coage alguém de usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida, né? Então, eu vou parar aqui, mas são muitos os tipos penais, as infrações penais que nós observamos nesses pequenos artigos que são cometidas diariamente, constantemente no nosso país, né? Tá aí as redes sociais, os meios de comunicação,
jornal, raramente vocês vão ver essas matérias, né? Na Globo, por exemplo, eu não vi em nenhum momento em jornal da Globo mostrando a quadrilha do MST, aquele bando de criminosos, cometendo essas atrocidades nas fazendas agrícolas, né? Destruindo, impedindo as pessoas, os donos legítimos, os funcionários de trabalhar e acabando com a forma de comércio agrícola. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. A gente continua depois.